Adriana Ferreira Borges, Medvedev aperta o botão vermelho se algo acontecer a Putin. Olha, essa questão, Adriana, boa noite, seja bem-vinda, é uma questão que também preocupa muito, não é? Porque não é apenas na África do Sul que uma situação como essa poderia ocorrer. Até em países eventualmente não signatários. Entende? E parte do que o Girkin foi preso na Rússia, uma das maiores controvérsias que ele suscitou foi o fato dele dizer ao Putin que não fosse mais a Turquia, porque ali ele poderia eventualmente ser preso por um serviço especial ou até assassinado. Agora imaginem vocês se acontece alguma coisa nesse sentido, que tipo de reação em cadeia que a gente poderia ter. Eu separei uma outra questão, porque eu quero falar muito com vocês sobre esse ponto aí da multiplicidade de regiões nas quais nós estamos enfrentando tensões. Então hoje, e isso está veiculado em diversos canais, imagens de satélite mostrando, principalmente nas mídias ocidentais, né, assim chamadas e conhecidas, imagens de satélite mostrando que em Belarus, né, o Ministério da Defesa de Belarus, que diz que suas forças realizariam exercícios militares conjuntos com os combatentes do Wagner, né, inclusive perto da fronteira da Polônia, que há um aumento muito expressivo de veículos e equipamentos próximo dessa fronteira, consubstanciado, corroborado, confirmado por imagens de satélite. Tá? E aí vem outra questão que eu quero lembrar aos senhores. Ontem a Alemanha disse que se a Polônia sofrer qualquer tipo de situação de conflito ou de ataque que seja oriundo do território de Belarus, que ela, independente da posição da OTAN, suporta a Polônia. E aí a Rússia, presidente Putin, disse o seguinte, praticamente ao mesmo tempo, praticamente de forma paralela, concomitante. Ele disse que qualquer ataque a Belarus gera uma resposta da Rússia com todos os meios disponíveis. Então eu volto para a declaração do Antonov. Eu acho que a declaração do Antonov está muito firmemente estabelecida dentro dessa seara que olha para esses múltiplos pontos de tensão. Nós temos a fronteira da Belarus com a Polônia. Eu não estou dizendo que haverá um conflito nessa fronteira. Até imagino que seja bastante difícil que haja um espocar imediato de conflitos aí, não é? Agora, volto para a questão, por exemplo, do Cáucaso, aonde está claro que a tentativa de intermediação da União Europeia e dos Estados Unidos em relação à Armênia e Azerbaijão visa tirar o componente russo do Cáucaso. E aqui eu também não estou estabelecendo juízo de valor, mas eu estou dizendo para vocês a priori que o objetivo de tentar ser o patrono de um acordo entre Armênia e Azerbaijão, que nesse momento é bastante improvável, inclusive, né? Até pela crueldade que o Azerbaijão emprega contra a população armênia, estabelecida numa espécie de gueto, sem suprimentos médicos, sem suprimento de antibióticos, sem suprimento para UTI neonatal, para doentes com necessidade de consumo de medicamento permanente, constante, de uso rotineiro e cotidiano. Mas o objetivo deles é criar uma situação. Primeiro, cria uma situação de antipatia em relação à figura do elemento russo. Por manobras políticas, você tem aí no Azerbaijão e na Turquia, os canais abertos de Telegram mostram uma enorme antipatia pelo elemento russo. E também dentro da Armênia e dentro de Artsakh, até em função da falta de ação dos russos em relação a cumprir o seu papel no acordo de 9 de novembro de 2020, você tem aí uma crítica muito forte à atitude da Federação Russa. Então, ali é um lugar muito perigoso. Se a gente imagina que a Turquia está caminhando para essa aproximação com a OTAN de verdade, para um escalar gradativo, um degradê de hostilidade em relação à Federação Russa. Se os caminhos do Cáucaso são bloqueados para a Rússia, se os caminhos da Turquia são bloqueados para a Rússia, aí você cria todo um bloqueio que dificulta muito a inserção, inclusive a nível de negócio, de navegação, questão eventualmente até do próprio Cáspio, que poderia ser conflagrado para o interesse da Rússia e para a ligação do Irã com a Rússia. E eu falei aqui, e falei ouvindo de um analista militar na Espanha, né, que é uma das nossas importantes fontes de interlocução, de troca de ideias, né, que a Rússia, por mais que tenha algum tipo de divergência pontual com o Irã hoje, tem o Irã como um aliado tão importante quanto o Belarus. Se não uma aliança estratégica tão bem desenvolvida, tão profunda,
mas tem interesse muito forte na manutenção do Irã nessa condição. E que, se for percebido que o Irã será atacado, há até a possibilidade de, examinando todas as condições, o presidente Putin, os militares, o Ministério da Defesa da Federação Russa, pensar na possibilidade de transferir armamento nuclear tático para Teherã. Eventualmente com fins defensivos, muito específicos, mas com a ideia da dissuasão em relação da destruição da indústria iraniana, principalmente da indústria militar. Porque o Irã hoje é importantíssimo para a Rússia nesse conflito. O Irã hoje é importantíssimo, vocês estão vendo, nós estamos relatando os ataques à Odessa, que são ataques que acontecem da Crimeia com mísseis, mas que acontecem também, principalmente numa segunda leva, principalmente com o objetivo de saturar defesas aéreas, com os famosos drones, que os russos chamam de gerânio. Os ucranianos muitas vezes denunciaram o fato de que seriam drones Shahid, e tudo isso está ligado à indústria iraniana. É muito improvável hoje que a Rússia permita, se tiver condições de fazê-lo, que a indústria militar iraniana seja destruída. Então há grande possibilidade, meios aí em Teherã, meios aí na própria Universidade de Teherã, como o Márcio Forte nos disse ontem, não é? Eu já havia adiantado essa questão, cogitam que, se houver a informação de inteligência de que se pretenda atacar o Irã e destruir seu parque industrial militar, sua capacidade missilística, eventualmente promover uma mudança de orientação até de governo no Irã, e eu não estou dizendo que isso seria ou não exitoso, mas é claro que é possível que a Rússia tome uma atitude muito drástica, e essa atitude muito drástica poderia ser uma antecipação com o objetivo de alargar esse poder dissuasório iraniano, que hoje já não é pequeno, não é? Mas cogitam vários especialistas que o presidente Putin poderia chegar a uma situação na qual ele dissesse: pessoal, nós vamos fornecer armamento nuclear tático a Teherã para que Teherã não seja atacado.